Eu fui adotada e eu vim contar essa história hoje pra vocês. Roda a vinheta. I turn my head to the sky, focus one thought at a time. I do not like the little things under my tongue, but sleep it couldn't be a longer time. O vídeo de hoje para muitas pessoas pode ser um assunto complicado de se falar, de se tratar e tal, mas eu sou muito bem resolvida em relação a esse assunto, eu e minha família. Então, como pra gente é um assunto normal, como pra mim sempre foi alguma coisa tranquila de se falar, eu resolvi gravar um vídeo sobre isso. Sim, gente, como vocês leram aí no título, não é clickbait, eu sou adotada. Eu fui adotada quando eu ainda era bebê. Bom, tudo começou quando o meu pai, pra quem não sabe, meu pai é falecido, ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Voltando, tudo começou quando meu pai fez vasectomia. Pra quem não sabe, vasectomia é aquela cirurgia onde o homem não pode mais ter filho. E ele fez a cirurgia sem falar com minha mãe. Eles dois, meus pais, já tinham 2 filhos. E ele fez sem falar com minha mãe. E a minha mãe ficou muito chateada, porque ela já tinha 2 filhas, mas ela queria ter mais um filho. Pra ninguém ficar atrapalhado, eu vou chamar a minha mãe verdadeira, a minha mãe de criação, de Lia. E eu vou chamar a minha outra mãe de mãe biológica. Minha mãe Lia ainda queria ter mais um filho ou filha. E ela ficou muito brava, porque meu pai fez a vasectomia e tudo mais. E aí, não tinha mais como voltar atrás, ela deixou quieto. E aí, gente, depois de um tempo, foi aquelas histórias bem compridas, sabe? Minha mãe tinha uma amiga que conhecia alguém que era vizinho de não sei quem, que ouviu falar que não sei o que tinha uma moça que tava grávida. Que é a minha mãe biológica. E não queria ficar com o bebê, ela queria dar o bebê. Aí, essa amiga que contou dela pra minha mãe, Lia, falou assim: olha, Lia, eu já tenho um filho, mas se essa moça estiver grávida de uma menina, eu vou querer, porque eu já tenho um menino, então eu quero a menina. Mas, se for menino, você pode ficar. Como minha mãe não tinha preferência entre menina e menino, ela disse: tá bom. E aí, elas ficaram esperando e tal. E depois de alguns dias, essa moça virou pra minha mãe e falou assim: olha, Lia, eu não vou mais querer ficar, porque eu sou mãe solteira, já tenho um filho, eu tô procurando coisa, eu não vou ter como sustentar, não vou querer. Se for menino ou menino, você pode ficar. E a minha mãe ficou muito feliz, porque, né, ela já tava feliz em talvez ganhar um menino. E agora, ela, independente do que eu fosse, ela ia poder ficar comigo, então ela ficou muito feliz. Então, gente, depois disso, a minha mãe, Lia, ela foi atrás da minha mãe biológica, procurou ela e o meu pai. Eu não me lembro se nessa vez minhas irmãs já foram, mas ela foi, ela e meu pai. E aí minha mãe conheceu minha mãe biológica e tudo. A minha mãe biológica era muito, muito pobre e não tinha condição de nada, passava fome em casa. Ela, o meu irmão, porque a minha mãe biológica tinha já um filho, um menino, não do mesmo pai que eu, mas ele é meu irmão, e a minha avó, que era mãe da minha mãe biológica. Moravam eles 3 e eles passavam muita fome, passavam muita necessidade. Ai, esses carros. A porta batendo. Gente, que isso? Quando minha mãe conheceu a minha família biológica, o meu irmão tinha apenas 3 anos. E, gente, era um perrengue que eles passavam, que meu irmão comia farinha. Sabe farinha de você comer com comida mesmo? Ele comia mingau daquela farinha com água pura, de tão necessidade que eles passavam. Então aí minha mãe, Lia, pegou e começou a ajudar, não só a minha mãe biológica, que estava grávida de mim, como o meu irmão e a minha avó. A minha mãe pagava tudo pro meu irmão para ele estudar, comprava material, comprava roupa, comprava lanche, perfume, sabonete. Minha mãe dava tudo para ele. Dava cesta básica para a minha mãe biológica e tal.
E fora isso, ainda pagava os exames pra mim, vitamina, pré-natal, pagava tudo. Minha mãe meio que adotou essa família. E aí, a minha mãe biológica não se cuidava direito por necessidade. Ela tinha que trabalhar e ela trabalhava nessas feiras grandes de hortifruti, carregando aquelas sacas bem grandes de batata, de legume, tudo. Carregava caminhão para poder ganhar tipo R$1. Um tempo que eu não sei direito o que aconteceu, mas ela decidiu que ela ia abortar. Assim, ela já tinha abortado outros bebês e aí ela decidiu que ia me abortar. E aí ela foi no médico. Ele parece que... eu não sei, gente, como funciona isso, mas ela começou a abortar e aí ele falou assim pra ela: ah, você já tá perdendo, agora você vai pra casa e quando o feto sair você volta pra eu fazer a limpeza. E aí, beleza, aí ela foi pra casa dela. Só que quando ela chegou lá, a mãe dela, a minha avó, deu um chá pra ela, forçado lá. Deu um chá pra ela e segurou, não deixou ela perder o bebê. No caso, eu. E aí tá. Depois dessa situação, a minha mãe continuou ajudando ela e tudo mais. E aí chegou o tempo de que eu fui nascer. Gente, hora nenhuma, durante todos esses acontecimentos, minha mãe desistiu de mim. Ela sempre me quis, independente se eu fosse menina, se eu fosse menino. Depois desse aí provável aborto, ela continuou me querendo do mesmo jeito. Não queria saber se eu fiquei com alguma deficiência, não quis saber nada. Ela sempre quis ficar comigo do jeito que eu tivesse. E aí eu nasci, minha mãe, Lia, tava lá no dia, né? Minhas irmãs, meu pai, tava todo mundo lá. E quando eu nasci, meu parto, né? Que eu não... foi normal. E eu não me lembro, mas eu acho que não teve nenhuma complicação. Fiquei alguns tempos lá e aí depois eu já pude ir pra casa. E, gente, no período todo da gestação da minha mãe biológica, minha mãe já estava correndo atrás dos documentos de adoção. Então não foi nada de boca, não foi nada dado. Minha mãe correu atrás e conseguiu todos os documentos necessários para adoção, do mesmo jeito que se eu fosse adotada em orfanato. Então minha adoção é totalmente legalizada, foi totalmente legalizada. E aí depois que eu nasci e tal, já fui pra casa da minha mãe Lia, já fui com minha família, já fui registrada com o nome da minha família e tudo. Aí vocês me perguntam: Carol, você tem contato com sua família biológica? Bom, gente, eu não tenho contato. A única pessoa que eu mantenho contato é meu irmão. A gente se dá muito bem, a gente sempre se deu muito bem. Meu irmão ia passar férias lá em casa. Minha mãe continuou, depois que eu nasci, minha mãe continuou há muitos anos dando suporte a eles. Em especial a meu irmão, minha mãe dava tudo pro meu irmão. Ele sempre ia passar as férias da escola na minha casa. Minha mãe sempre deu de tudo, nunca faltou nada pra ele. Minha mãe tentou adotar ele, tentou que a minha mãe biológica entregasse ele pra gente, tudo. Mesmo ela podendo nos visitar, mas ela não quis aceitar. Então meu irmão continuou lá. Só que minha mãe continuou dando apoio a ele. Não mantenho contato com a minha mãe biológica. Minha mãe, Lia, ela sempre quis que a gente mantesse contato. Minha mãe sempre tentou fazer a gente se dar bem, fazer com que a minha mãe biológica fosse lá em casa me visitar e tudo, mas ela nunca quis manter contato. Ela nunca teve interesse em manter uma relação comigo, mesmo com minha mãe se esforçando e tal, ela nunca se interessou. Então, por esse motivo, a gente não mantém contato. Eu não falo com ela, a gente não se dá muito bem por essa razão, porque ela não me considera. Então, assim, a gente não tem contato de nada, a gente não tem nenhuma relação. Ixi, meu celular quase cai. Nossa, tá ventando. Bro, meu celular caiu, mano. Não tô aqui pra falar mal de ninguém, só tô explicando, já que eu tô contando a história. Ela não tem interesse em ser nada minha, então por essa razão também não tenho interesse em manter contato com ela. Depois de uns anos, a minha mãe biológica, ela tentou entrar em contato comigo, mas ela tentou entrar em contato comigo por interesse, me ligou, me pediu coisa, entendeu?
Tipo, ficou fazendo vários questionamentos. Chegou a dizer que minha mãe, Lia, não era minha mãe, que o meu pai que me criou não era meu pai. Então, assim, não mantenho contato, não faço questão. Agora, o próximo assunto do vídeo. Na minha família, eu sempre fui bem tratada. Eu nunca tive ninguém pra me julgar por eu ser filha adotiva. Ninguém nunca me tratou dessa maneira. Eu sempre fui tratada por igual das minhas irmãs, pelos meus pais, pelos meus tios e tias, por parte de mãe. Porque por parte de pai, é assim, gente, a gente não pode forçar nada em ninguém. E a minha família, não são todos, mas algumas pessoas, a maioria da minha família por parte de pai, não me aceita por essa razão. A minha avó, a mãe do meu pai, não me aceita. Ela não faz questão, entendeu? Ela não me distrata, gente, nunca me distratou. Mas ela não faz questão de me conhecer, ela não sabe nem meu nome. Então, assim, não tem problema, cada um tem seu ponto de vista. Tem alguns tios também, tios que não falam assim direito comigo, não consideram. Mas, gente, eu não posso obrigar ninguém a me aceitar. Quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, não gosta. Tudo sempre foi uma maravilha, sempre deu tudo certo. E é isso. Outra coisa, gente. Quando eu era bebê, quando eu vim logo pra casa, minha mãe não tinha leite. Porque ela não tinha tido nenhuma gravidez recentemente. Quando eu vim, a minha irmã do meio, ela já tinha 7 anos de idade. Então, tipo assim, já tinha muito tempo que ela tinha nascido. Minha mãe não tinha leite. Ela tentou fazer eu mamar. E até começou a sair um colostrinho, assim. Mas não era o suficiente pra me alimentar. Então, como eu me alimentava? Bom, eu tinha uma vizinha do lado, que era amiga de minha mãe. Na época, a gente nem tava mais morando aqui em Salvador. A gente tava em Feira de Santana. E essa vizinha era uma querida. Ela tinha acabado de ter filho e ela era minha mãe de leite. Pra quem não sabe, mãe de leite é quando você tá amamentando e você disponibiliza seu leite para outros bebês. E foi isso que ela fez. Uma querida, infelizmente a gente não tem contato, mas eu recebia mamadeira nos meus horários certinhos, recebia muito leite, gente, porque ela tinha muito leite. Então eu fui mamando dessa forma. E outro assunto agora. Como eu descobri que eu era filha adotiva? Gente, eu nunca cheguei a ter esse momento da descoberta. Não foi nada assim, uau! Porque assim, quando eu era criança, quando eu era pequenininha ainda, eu tinha assim 1 ano de idade, minha mãe sempre contava historinha pra eu dormir. Então quando eu fiz essa idade, 1 ano e pouquinho, ela começou a me contar de uma forma bem lúdica a historinha de como eu vim pra ela. Então, assim, ela me contava como se fosse uma história infantil de como eu cheguei na família, do que aconteceu, que meu pai não podia ter filho, então que minha mãe conheceu uma moça muito boazinha, muito legal, que me entregou pra ela, que fez essa ligação entre a gente e tal, tudo mais. E foi assim. E aí, com o passar dos anos, com o passar do tempo que eu ia crescendo, eu ia fazendo as perguntas, minha mãe ia me respondendo e ela ia também acrescentando mais coisas na história, sendo mais realista, entendeu? Então foi dessa forma. Nunca tive esse momento, tipo, traumático de meu Deus, eu sou adotada, dessa descoberta. Isso nunca aconteceu comigo. Foi tudo muito tranquilo. A minha mãe, gente, é assim, ela é professora de criança. Ela era, né? Agora ela é professora de artesanato. Mas minha mãe sempre trabalhou nesse meio de criança. Então ela soube agir perfeitamente nessa situação. Então, gente, eu acho que eu contei tudo pra vocês. Acho que eu esclareci tudo certinho. Se ainda tiver dúvida, é só vocês comentarem aqui embaixo, que eu vou responder vocês com todo o prazer do mundo, gente. Não precisa ter vergonha, não precisa ter nada. Pode perguntar aí embaixo que eu vou responder, vou tirar todas as dúvidas. Se vocês gostaram desse vídeo, contando a história aqui, me abrindo, é só vocês clicarem muito no gostei pra me ajudar aqui no crescimento do canal. Se inscreva aí embaixo se você ainda não for inscrito, porque vai vir muito vídeo legal por aí, gente. E eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais de minha história. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.